Muito boa tarde para você. Estamos chegando com o boletim legislativo desta quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024. Seja bem-vindo. Vereadores aprovam um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instalar totens de segurança com botão de emergência em áreas públicas de São José. Tem ainda informações sobre um projeto que institui a campanha Meu Primeiro RG para facilitar o acesso ao registro civil e garantir cidadania para as crianças. Os detalhes a gente mostra daqui a pouco. Para começar essa edição, você confere um balanço dos assuntos tratados em plenário durante a sessão de Câmara realizada nesta terça-feira. Durante a 63ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 19 documentos, dos quais 15 requerimentos, 2 moções e 2 atas. Nos requerimentos pedidos à EDP para a poda de árvores que estão em contato com a fiação, substituição de postes de madeira e providências sobre as recorrentes quedas de energia nos bairros Vila Adiana e São Dimas. Também foram feitas solicitações de informações à Prefeitura sobre a aposentadoria dos servidores municipais, falta de vagas para consulta com clínico geral em UBS e demora de atendimento pelo SAMU. Outro requerimento foi dirigido ao Detran, pedindo melhorias nos banheiros do local de exame prático de habilitação de motoristas. E um último requerimento direcionado à Sabesp para informações sobre a construção de uma adutora na Vila Ema. Entre os 116 itens lidos, foram 71 indicações que apontam serviços e melhorias em áreas públicas, como limpeza, iluminação, sinalização e pavimentação viárias. Na tribuna, críticas à privatização da construção, manutenção e prestação de serviços não pedagógicos de 17 novas escolas públicas estaduais. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo. E a gente segue falando sobre a atividade parlamentar. Os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instalar totens de segurança com botão de emergência, isso em áreas públicas aqui de São José. Andar pela cidade, para muitos, é motivo de preocupação. Até em locais movimentados como o calçadão, a sensação de insegurança acompanha alguns moradores. Eu mesmo já fui assaltada aqui, sabe? Para mudar essa realidade, um projeto de lei aprovado na Câmara autorizou a instalação de totens de segurança em áreas públicas da cidade. Os equipamentos serão integrados ao Centro de Segurança e Inteligência, que poderá monitorar esses locais e auxiliar na condução de ocorrências. Com a nova tecnologia, os moradores poderão entrar em contato direto com a Guarda Civil Municipal ou a Polícia Militar. Os totens serão equipados com botão de emergência, sistema de comunicação para envio de alertas, além de câmeras de monitoramento e leituras de placas. Para os moradores, a proposta aumenta a sensação de segurança nas ruas. Vai ser muito bom para a gente, pelo menos aqui no calçadão, como eu sendo nessa área tendo loja, vai ser bem assim, significativo para a gente aqui. Mais pela segurança do pessoal, né? Aqui como tem muito movimento de pessoas, é bem mais seguro para a gente, né? Equipamentos similares já foram instalados em outros países e também na capital paulista. Quem teve contato com esses aparelhos foi o Coronel José Vicente, em uma visita aos Estados Unidos. Segundo o militar, nos locais onde os totens foram colocados, houve uma redução na criminalidade. Esse totem é importante que quando a pessoa aciona, normalmente, um dos dispositivos que eu vi nos Estados Unidos é que, nesse momento, acende aquela luz típica de polícia, aquela luz vermelha que fica piscando, que já serve de alerta para eventuais pessoas que estejam se aproximando. Se tiver uma câmera por cima do totem, melhor ainda, porque daí vai gravar pessoas que eventualmente estejam se aproximando da pessoa. O que nós percebemos é que isso induz uma redução de crimes, né, de muitas perturbações nesses locais onde estão instalados, normalmente em locais que podem ter bastante movimento, perto de estação rodoviária, praças movimentadas, mas também em alguns locais que têm um pouco mais de perigo, mais afastados, onde tem posto de ônibus junto a bairros periféricos, e constitui praticamente um ponto de socorro. Como aponta a matéria, os pontos de instalação dos totens serão definidos com base em análises estratégicas do CSI, priorizando áreas de maior fluxo e vulnerabilidade. Para o Coronel José Vicente,
A instalação dos aparelhos nesses locais tem um impacto relevante para inibir criminosos. Naturalmente, a própria existência do totem já afasta criminosos. Nós temos uma experiência interessante aqui em São Paulo, não sei se já foi para São José dos Campos, que são as comunidades solidárias. Essas comunidades, elas espalham placas, né? Ambiente vigiado no programa de comunidade solidária. E alguns criminosos que foram presos, eles falaram que não vão para esses locais porque lá tem uma comunidade vigilante. Então, esses locais, de alguma forma, são sinalizados, não só com a plaquinha de que há comunidade solidária, pessoas vizinhas se cuidando, mas tendo o totem, eles constituem um fator de afastamento. É como colocar, é um ponto de inibição. Uma cidade, eu fico imaginando uma cidade como São José dos Campos, pode ter 200 totens desses aí. Segundo a justificativa do projeto, a instalação dos totens ainda proporciona uma resposta rápida em situações de emergência. A ferramenta também atua para aproximar os moradores das forças de segurança. Esse totem ele sinaliza para o cidadão nas ruas e praças e ambiente público, uma opção de contato com a polícia para satisfazer uma necessidade imediata sua. Pode estar perdido, precisa de uma informação, está passando mal, está se sentindo perseguido por alguém, por exemplo. E ao acionar ali um botão que tem no totem, imediatamente a imagem dele entra no centro de operações. Então, o operador da polícia, geralmente, pode ser da Guarda Municipal também, ele já dialoga com a pessoa. Com mais ferramentas de proteção aos moradores, o objetivo do projeto é que São José se torne exemplo na segurança pública. É uma preocupação viável, ela pode produzir bons resultados, comprovadamente, realmente acontece. É uma forma da Câmara, naturalmente, refletir as preocupações dos cidadãos e ajudar a encaminhar soluções para eles, né? E olha, agora quem comete feminicídio está sujeito à pena de 40 anos de reclusão. É que entrou em vigor o pacote antifeminicídio, que também aumenta as penas para outros crimes quando cometidos em contexto de violência contra a mulher, como, por exemplo, lesão corporal, injúria, calúnia e difamação. O pacote antifeminicídio marca um novo momento na luta pela proteção das mulheres. A nova legislação ampliou para 40 anos de prisão a pena por crimes de feminicídio, que se equipara agora à de crimes hediondos. A condenação por lesão corporal também ficou mais rigorosa, podendo levar a 5 anos de detenção. Ele é uma proposta legislativa que visa tanto aumentar essas penas, como também a proteção a essa mulher. Nós temos a ameaça, né, que vai ter a sua pena aumentada, tem a progressão do regime, que só ocorre depois de cumprida 55% da pena. Os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação também vão ter seu aumento, assim como o descumprimento da medida protetiva também vai ter o seu aumento. Com a nova proposta, as penas ainda serão aumentadas em 1/3 se o crime for cometido contra uma mulher grávida ou nos 3 meses após o parto. Isso também vale para vítimas menores de 14 anos ou idosas. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os casos de feminicídio aumentaram nos últimos anos. Em 2023, 1.400 casos foram registrados no país. Especialistas afirmam que com informação e prevenção, esses índices podem ser reduzidos. Levar orientação e informação para que a população consiga identificar de fato o que é o crime do feminicídio, mas também a violência doméstica. O feminicídio ele é o último grau ali do ciclo de violência. Muito provável que essa mulher ela já tenha passado por uma ameaça, por uma violência física, moral, né, psicológica ou algo nesse sentido para que chegue ao feminicídio. Outro caminho para a redução dos crimes contra as mulheres está no acolhimento das vítimas. O Centro Dandara, em São José dos Campos, é referência nesse trabalho. Aqui, mulheres recebem orientação jurídica e apoio psicológico para quebrar o ciclo da violência. A gente faz o acolhimento, a escuta, e aí, se for o caso, o que for combinado ali com a mulher, né? A gente faz um plano com ela, e aí, se for o caso de encaminhamentos, tal, a gente faz aqui, né? Através da defensoria, também o encaminhamento para a rede de serviços,
E também temos aqui na casa o atendimento psicológico e jurídico com as nossas voluntárias aqui. Para a Fabiana, uma das voluntárias do Centro Dandara, tão importante quanto tornar as leis mais rigorosas é garantir a proteção das vítimas. A vida das mulheres em situação de violência deve ser a prioridade. A sacada é você acolher a mulher, você dotar ela de políticas públicas suficientes para que ela encontre esse respaldo, para que ela se sinta acolhida, se sinta validada, se sinta a sua verdade validada, certo? Se ele vai ser preso 10, 20, 30, 40 anos, não me parece que é isso que vá ser efetivo para mudar na realidade que a gente está. Mas para que esse trabalho aconteça, uma rede de apoio é essencial. Um trabalho conjunto entre poder público, polícia, entidades sociais e sociedade. Nesse sentido, é dever de todos denunciar casos de violência contra a mulher. As denúncias são anônimas e podem ser feitas pelo 180 ou 190. O poder público e as forças policiais são essenciais, né, nessa proteção, nesse acolhimento, nessa rede de proteção dessa vítima que está sofrendo a violência doméstica. O poder público desde um trabalho de políticas públicas efetivas mesmo para essa mulher e as forças policiais no sentido de acolher essa mulher tanto nas delegacias especializadas, como também num atendimento mais humanizado. A mulher ela pode imediatamente procurar a delegacia especializada, a DDM, e realizar a denúncia, assim como ela também pode solicitar a medida protetiva. Pois é, uma legislação mais rigorosa com o aumento de penas é somente uma das ações necessárias para que o país consiga reduzir o índice de violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha representou um avanço, mas ainda há muito que se fazer. A gente precisa pensar, por exemplo, como garantir maior eficácia das medidas protetivas. E o Paulo Ricardo traz esse tema no Boletim Entrevista de hoje. Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista de hoje. A medida protetiva é um instrumento importante previsto na Lei Maria da Penha de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. E quem vai trazer mais informações para a gente sobre este assunto é a Tatiana Gomes, que é especialista em Direito Civil e voluntária do Centro Dandara. Tatiana, é um prazer para a gente poder iniciar a entrevista. O que é uma medida protetiva e como ela pode ser acionada? Olá, o prazer é meu. Agradeço o convite. Bom, a medida protetiva, como você disse, ela é um instrumento de prevenção e proteção à mulher vítima de violência, tá? Ela está inclusa, inclusive na Lei da Maria da Penha, começa lá naquele artigo 22 da legislação, e aquele rol, como a gente fala, né, de medidas que estão ali, eles são exemplificativos. O que significa isso? Significa dizer que outras medidas poderão ser, né, concedidas que beneficiam a mulher. Perfeito. E como que uma mulher pode acionar essa medida protetiva? Qual o contexto? Quanto tempo demora? Então, a primeira coisa é fazer o boletim de ocorrência. Ou você faz através da Defensoria Pública, ou através do site, né? Inclusive, o Centro Dandara, a gente faz muito esse atendimento de pedir, né, de fazer o registro da ocorrência, né, e pedir a medida protetiva. Tá? Caso o agressor ele descumpra a medida protetiva, quais as penalidades que estão previstas também para proteger a mulher? Claro. Se tem medida de afastamento, por exemplo, ele não cumprir, ele pode ser preso provisoriamente. Tá? E em outras medidas pode ter aí multa, pode ter também prisão civil, se fixar os alimentos provisórios, porque é uma das medidas protetivas, exatamente para inibi-lo de continuar aquela violência ou descobrimento. Perfeito. E qual que é a importância das mulheres terem acesso e conhecimento à medida protetiva, né? Para elas poderem exercer esse direito também de proteção? A importância é múltipla, né? Primeiramente, né, a gente já faz aí, já através dessas denúncias, a gente consegue fazer uma estatística que provavelmente vai se transformar numa política pública. E
caso transforme em política pública, vai ser vantajoso, né? Porque vai diminuir a violência e vai ter efetivamente, porque o que é a Lei Maria da Penha? As pessoas acham que a Lei Maria da Penha é só para proteger, mas ela também é para prevenção. Então, quando as mulheres sabem o que pode, o que a medida protetiva resguarda, quais são os tipos de violência, isso vai fazer com que elas se previnam também e denunciem quando acontecer a violência. E o que pode ser melhorado, né, dentro dessa solicitação da medida protetiva? A eficiência da aplicação dela, porque muitos municípios, posso dizer a maioria dos municípios do país, eles não contam com a rede de apoio, né, de acolhimento, a especializada. Aqui na nossa cidade a gente tem delegacia própria, tem vara própria, tem o CREAS, o CRAS, que são equipamentos necessários para acolher essa mulher pós-violência, né? E o que o poder público deve fazer para poder melhorar também essa política pública tão importante? Primeiramente, investimento, né? Ninguém faz nada sem dinheiro. E claro, sempre fortalecer e capacitar essa rede para que a mulher também não seja revitimizada por ela, porque acontece muito isso. Tá? Então, assim, é preciso ter fiscalização do Ministério Público, é preciso que os governantes invistam, né, nesse combate, né, à violência antes de acontecer. E, claro, né, a gente tem que mudar a estrutura machista da sociedade, e isso também vem de recorte de gênero, ensino, né, de desigualdade entre mulheres e homens desde cedo na escola. Porque tudo que uma mulher quer é viver em segurança, né? Sim, a gente só quer viver. Eu falo sempre isso. Muitos homens falam, mas a Lei Maria da Penha só acolhe as mulheres. Só as mulheres, porque as mulheres que é o que tem mais desigualdade e que realmente são assassinadas nesse país. E por isso que ela é tão importante, é um instrumento tão importante. Perfeito. Muito obrigado, Tatiana. Pessoal, então é isso. O Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Facilitar o acesso ao registro civil a crianças e garantir acessibilidade, segurança e cidadania. É o objetivo do projeto de lei aprovado pelos vereadores, que institui a campanha Meu Primeiro RG. A Isabel tem RG desde os 2 anos de idade. Já faz tanto tempo que hoje, com 8 anos, ela nem se lembra muito bem do dia que tirou o documento. Eu não me lembro muito bem, porque eu tinha 2 anos e meio, eu ia fazer 3, então ainda não me lembro muito bem, mas eu me lembro um pouquinho. Eu lembro que eu estava indo tirar o RG, muito feliz, eu fui com o papai e com a mamãe, e daí eu tirei a foto toda animada e marquei aqui. Eu não lembro onde foi, porque já faz muito tempo. Claro que a decisão na época foi da família. O Fabrício, pai da Isabel, também tirou o RG bem cedo. Ele já queria tirar a carteira de identidade da filha ainda bebê. E uma viagem que iam fazer também foi motivo para emitir o documento. A gente ia viajar, a gente ia fazer uma viagem de avião, precisava da documentação dela, então a gente já aproveitou e fez. Até pela experiência de ter, que quando eu tinha 3 anos eu também tirei, né, por causa de viagem. Meu pai levava a gente para viajar muito, então a gente já tinha tirado a documentação toda certinha. O RG é um dos primeiros acessos à cidadania, como destaca essa professora do curso de serviço social. E assim como para os adultos, o documento para as crianças também deve ser uma prioridade. Então, para iniciar, qualquer tipo de serviço, né, que essa criança vá acessar, seja da saúde, seja da educação, ela precisa ter essa identificação, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão do adulto, né, que ele pode ser identificado através da sua digital, ou seu documento com foto. E por que nós não temos essa preocupação tão forte com as crianças, né? Uma vez que com elas também a gente vai conseguir fazer essa identificação. Para incentivar os responsáveis a emitirem RGs para crianças o quanto antes, um projeto de lei aprovado na Câmara vai instituir nas escolas municipais de educação fundamental e infantil a campanha Meu Primeiro RG. A matéria é de autoria da vereadora Juliana Fraga e busca facilitar o acesso ao registro civil de forma antecipada, garantindo acessibilidade, segurança e cidadania às crianças.
Segundo a justificativa, a falta desse documento impede o pleno exercício da cidadania dos indivíduos. E tirar o RG o quanto antes facilita o acesso a serviços de saúde, escolas e programas sociais. Vale lembrar que sem a identidade, a certidão de nascimento é o documento oficial de uma criança, mas o RG é mais seguro. A certidão de nascimento, ela é tolerada, né, para que uma criança acesse o SUS, por exemplo, ela é aceita, né? Mas a gente sabe que para você fazer uma viagem com uma criança, por exemplo, então, se você tem um documento do RG com a fotinho, com a digital, você consegue também ter um controle sobre essa criança que está saindo de um estado, de um município. Então, isso também garante a segurança da criança. Então, por isso, o quanto antes essa criança ter acesso a um RG é também uma proteção para ela. Para a professora, o projeto ajuda a conscientizar muitos pais e responsáveis sobre a importância do documento. Todo o processo de acesso, né, de cidadania, de desenvolvimento nesse sentido é muito bem-vindo, né, e a gente precisa. Então, assim, nós passamos aí por alguns períodos, né, acompanhamos outras cidades e tudo mais com questões de enchentes. Sabemos que existem situações de calamidades também, e de dificuldades, de vulnerabilidades, né, de famílias, às vezes, que perderam suas casas. Então, quando você tem um processo desse, através da escola, você está facilitando e você está garantindo cidadania e, assim, sem estar diretamente somente responsabilizando aquela família que já passa por algumas dificuldades. Então, quando a escola tem essa posição também, né, quando o poder público assume esse lugar também junto à família, ele é benéfico para a criança, né, e ele vai garantir, sim, esse acesso, né, dentro desse processo. Então, o recomendado é tirar o RG assim que possível. A Isabel, que conhecemos no início da reportagem, já usa o dela para viajar e até para curtir shows com a família. Eu uso bastante quando eu vou para o Sesc, que eu gosto de ver show lá, eu já andei de patins lá também na quadra. É para isso que eu uso. A gente usa muito para identificação em shows, né, quando a gente vai em algum evento que precisa, né, identificar que está com os pais, para viagem, viagem de ônibus, viagem de avião. Né, sempre tem que apresentar o RG da criança. Né? Se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, é hora de conferir a agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de eletricista, ajudante de embalador, ajudante de obras, ajudante de pátio de sucata, armador de ferragens na construção civil, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de clínica médica, atendente de lanchonete, atendente de lojas, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de costura, auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de padeiro, auxiliar financeiro, balconista de açougue, borracheiro, camareira de hotel, carpinteiro, chefe de serviços de limpeza, churrasqueiro, consultor de vendas, controlador de acesso, copeiro de hospital, costureira de máquina reta, costureira em geral, cozinheiro geral, desenhista projetista mecânico, eletricista, eletricista de instalações industriais, empacotador, fiscal de caixa, jardineiro, maçariqueiro, mecânico de motor a diesel, montador mecânico, motorista carreteiro, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de vendas, padeiro, pedreiro de acabamento, piscineiro, recepcionista de consultório médico ou dentário, serralheiro, servente de obras, supervisor de telemarketing e atendimento, técnico de equipamentos elétricos, técnico em análises clínicas, torneiro CNC, vendedor interno e zelador. Ainda vagas para pessoa com deficiência nos cargos de copeiro de hospital, cuidador de pessoas idosas e dependentes,
operador de telemarketing e telefonista. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E toda quarta-feira, aqui no Boletim, analistas têm dicas de como fazer a empresa prosperar. É o quadro Empreende Sebrae. Olá, eu sou Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. O tema hoje é como engajar equipes. É um tema bastante amplo, tem muita teoria de gestão de RH nisso, então eu vou dar uma dica que eu aplico no dia a dia. Eu deixo muito claro quais são os nossos objetivos que a empresa, que o negócio tem a perseguir e por que eles são importantes e relevantes para a empresa e para a sociedade, no caso do Sebrae. E procuro mostrar para a equipe onde isso tem aderência com os projetos pessoais de cada um deles, para que exista também a motivação interna de cada um a entregar-se no trabalho em prol de atingir esses objetivos. E tudo isso começa no recrutamento de pessoas, deixar claro quais são as expectativas que você tem a respeito de quem você vai contratar e entender quais são as expectativas de quem você está contratando para ver se tem aderência. Feedback contínuo, avaliação no caminho e isso vai dar para você um maior poder de engajamento, de manter as pessoas motivadas em prol da busca dos resultados que você precisa. Como será que fica o tempo na cidade hoje à tarde e também amanhã? Hora da previsão do tempo. Nesta quarta-feira, a tarde será de sol com muitas nuvens no céu. A máxima esperada é de 27 e a mínima será de 17. Já para amanhã, quinta-feira, o tempo segue parecido como hoje, com muitas nuvens no céu durante todo o dia, intercalando com aberturas de sol. A máxima prevista é de 26 e a mínima será de 16. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha aproveitado as informações. Se quiser rever as reportagens, elas ficam disponíveis no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Muito obrigada pela companhia e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!